O Brasil é um país gigantesco, com florestas que jamais foram completamente exploradas, com serras que guardam segredos antigos, com cidades pequenas onde o silêncio da noite parece falar com quem presta atenção. E por trás dessa imensidão, existe algo que muitos preferem ignorar. O céu brasileiro é um dos que mais registra fenômenos inexplicáveis no mundo luzes que perseguem pessoas, objetos que desafiam a física, criaturas que jamais deveriam existir, e casos que envolveram pescadores, agricultores, soldados, médicos e até a própria Força Aérea Brasileira hoje. Você vai entrar nas histórias mais profundas, sombrias e assustadoras já registradas no Brasil. Histórias reais, documentadas, investigadas e jamais explicadas. Respire fundo, apague as luzes e siga comigo. A Ilha de Colares, no Pará, é um lugar simples. Casas de madeira, ruas de terra, pescadores que vivem do mar. Mas no final de 1977, algo começou a acontecer. Todas as noites, as pessoas viam luzes descendo do céu. Primeiro distantes, depois mais próximas. E por fim, sobre suas casas, seus quintais, suas janelas. Eram luzes silenciosas, brancas, amarelas, vermelhas. Mas o que realmente apavorava era o que elas faziam. A população começou a relatar que feixes, como raios finos, atingiam as pessoas, e quem era atingido sentia como se algo sugasse suas forças. Alguns desmaiavam. Outros tinham queimaduras estranhas, circulares, impossíveis de serem explicadas. A ilha entrou em pânico. As pessoas pararam de dormir sozinhas. Amontonavam-se em grupos de 10, 20, 30, rezando durante a madrugada. Muitas fugiram para o mato. Outras começaram a vigiar suas casas com lanternas e terços. Mas as luzes continuaram. A situação ficou tão séria que a Força Aérea Brasileira criou uma missão especial, Operação Prato. Militares foram enviados com câmeras, mapas, binóculos, armas e equipamentos que os moradores nunca tinham visto. Eles montaram pontos de observação, vigiaram o céu por semanas e tentaram registrar tudo uma noite. Os militares estavam em silêncio quando uma luz desceu bem em cima deles. Eles ficaram paralisados. Alguns não conseguiam nem falar e a luz simplesmente os observou. Quando sumiu, os soldados perceberam que todos tinham queimaduras leves, como se tivessem ficado horas no sol. Relatos contam que o comandante da operação, o capitão Uiranger Rolanda, viu coisas que nunca aceitou falar publicamente. E muitos anos depois da operação, ele deu uma entrevista dizendo: "Sim, vimos luzes, sim, eram inteligentes, e sim, elas reagiam ao que fazíamos." Meses depois dessa entrevista, Holanda foi encontrado morto. O caso foi fechado como suicídio, mas até hoje, ninguém acredita totalmente nisso. Os documentos da Operação Prato foram liberados anos depois. Fotos, mapas, relatórios, tudo indicando que algo real aconteceu naquela ilha. Algo que ninguém até hoje conseguiu explicar. O caso Vilas Boas. A noite em que o céu desceu. O interior de Minas Gerais, em 1957, era um lugar de absoluta tranquilidade. Campos enormes, poucas casas e o silêncio que só o sertão conhece. Antônio Vilas Boas trabalhava sozinho à noite, quando viu uma luz vermelha descendo devagar. Ela não fazia barulho, não piscava e parecia observar. A cada minuto ficava mais próxima. Vilas Boas tentou correr até seu trator, mas suas pernas começaram a ficar pesadas. O ar parecia cortar sua respiração. 3 seres pequenos saíram de dentro da luz. Tinham olhos metálicos, roupas como se fossem feitas de luz e movimentos estranhos, mecânicos, rápidos demais. Ele tentou lutar, mas suas mãos pareciam não responder. Foi levado para dentro da nave. Lá dentro o ar era diferente, mais denso. As paredes eram curvas, lisas, iluminadas sem nenhuma lâmpada visível. Colocaram-no sobre uma mesa.
Passaram instrumentos em seu corpo, luzes, e emitiram sons que ele nunca tinha ouvido antes. O tempo não passava, ou talvez passasse rápido demais. Por fim, uma figura diferente apareceu. Não era como os outros. Tinha aparência humanoide, mas não humana, e por razões desconhecidas, o caso tomou um rumo ainda mais estranho. Após algum tempo, Antônio foi devolvido ao campo. Desorientado, cansado, mas vivo. Nos dias seguintes, teve queimaduras, dores intensas e sintomas que médicos não conseguiam explicar. Foi um dos primeiros relatos detalhados de abdução no mundo. E até hoje, muitos ufólogos consideram o caso Vilas Boas um dos mais fortes da história. Ilha da Trindade, o objeto da Marinha. Um navio da Marinha realizava pesquisas perto da Ilha da Trindade. Era manhã, o sol brilhava e tudo parecia normal. Foi quando um marinheiro apontou para o horizonte. Há algo lá. Um objeto metálico surgiu do nada, redondo, brilhante e extremamente silencioso. Ele veio na direção do navio. Pairou por alguns segundos, girando devagar. Parecia observar a embarcação. O fotógrafo oficial, Almiro Baraúna, tirou 4 fotos em sequência. As imagens chocaram o mundo. A Marinha ficou sem explicação. E até hoje, as fotos não foram desmentidas. Algo realmente sobrevoou um navio militar naquele dia. Algo que não era avião, helicóptero, balão ou qualquer coisa conhecida. O caso Varginha. A criatura nas sombras. Varginha, 1996. Uma cidade pacata. Até aquele dia, 3 jovens caminhavam por um terreno baldio quando sentiram um cheiro forte, quente e quase insuportável. Ao olhar adiante, viram a criatura, agachada, marrom, com olhos vermelhos enormes e brilhantes. Pele brilhante como se estivesse molhada, cabeça grande, deformada. As meninas correram gritando. Moradores viram caminhões militares chegando poucos minutos depois. Soldados com armas longas entraram na região, sem dizer nada para ninguém. Relatos falam de helicópteros sobrevoando o bairro, e testemunhas dizem que equipes especializadas capturaram uma segunda criatura dias depois. Um policial militar que teria participado da captura morreu meses depois com sintomas estranhos. A história dele foi abafada. Hospital, militares, autoridades, todos se contradiziam, mas as meninas nunca mudaram uma vírgula do que viram. Até hoje, Varginha é considerado o maior caso ufológico da América Latina, com dezenas de testemunhas, provas indiretas e versões que nunca bateram. Aracariguama. O homem consumido pela luz. Um agricultor caminhava sozinho ao entardecer. O sol já tinha sumido atrás das montanhas e tudo estava silencioso. Foi quando uma luz branca começou a descer do céu. Devagar, como se procurasse alguma coisa. Ela parou diante dele, a poucos metros, sem emitir calor, nem barulho. Testemunhas viram quando um feixe saiu dela, atingindo o homem no peito. Ele ficou imóvel, como se estivesse congelado no tempo. Dias depois, o corpo dele foi encontrado, queimado de dentro para fora. Órgãos internos carbonizados, pele quase intacta. A perícia nunca conseguiu explicar. Os moradores, até hoje, evitam falar sobre o assunto. O Brasil é um país cheio de mistérios. E estas histórias são apenas algumas das que chegaram ao público. Existem dezenas de outras guardadas em documentos, escondidas em arquivos ou perdidas no silêncio de quem viu e nunca teve coragem de contar. O céu brasileiro guarda segredos, e talvez, apenas talvez, nós não sejamos os únicos observando.